Olá, bom dia. Eu sou a Luane e vou apresentar para vocês um caso fictício de embargo de declaração. Assim a gente vai poder aprender de forma prática como ele é aplicado. Muito bem. Tudo começou em uma pequena cidade chamada São Miguel, no interior do Brasil. Havia uma família que possuía uma grande fazenda chamada Fazenda Esperança. A propriedade que já estava na família há gerações, era conhecida por sua beleza natural e por ser um importante polo de produção de café. No entanto, em 2022, a família enfrentou um problema legal inesperado. Um novo vizinho, o senhor José da Silva, comprou uma pequena propriedade adjacente à Fazenda Esperança e começou a construir uma estrada de acesso à sua propriedade através de uma parte da fazenda. Isso gerou um grande conflito, uma vez que a estrada planejada atravessaria uma área de cultivo de café da Fazenda Esperança, causando danos à produção. O proprietário da Fazenda Esperança, os proprietários da Fazenda Esperança, representados pelo advogado Dr. Carlos, entraram com uma ação judicial contra o senhor José da Silva, buscando uma liminar para interromper a construção da estrada e uma indenização pelos danos causados à plantação de café. O senhor José da Silva. O juiz responsável pelo caso emitiu uma decisão favorável à Fazenda Esperança, determinando a suspensão imediata das obras da estrada e concedendo uma indenização preliminar. Inconformado com a decisão, o senhor José da Silva contratou um novo advogado, agora a doutora Ana, que decidiu recorrer à decisão do juiz. Ela alegou que a sentença do juiz continha omissões e contradições, prejudicando os direitos de seu cliente. Em particular, ela alegou que a decisão não explicava adequadamente os critérios usados para calcular a indenização preliminar. Doutora Ana, então, apresentou um recurso de embargo de declaração, de acordo com o Código de Processo Civil, CPC. Ela alegou que a decisão do juiz deveria ser esclarecida quanto aos seguintes pontos: a metodologia exata para calcular a indenização preliminar, a função para a suspensão imediata das obras da estrada, a razão pela qual o juiz não considerou as alegações de seu cliente em relação à necessidade da estrada para o acesso à sua propriedade. O juiz Dr. Souza aceitou os embargos de declaração e marcou uma audiência para esclarecer os pontos levantados por doutora Ana. Durante a audiência, as partes apresentaram argumentos adicionais e o juiz revisou sua decisão anterior, tornando-a mais detalhada em relação à metodologia de cálculo da indenização e aos motivos de suspensão das obras na estrada. No entanto, o juiz manteve a decisão original em relação à suspensão das obras e à concessão de indenização preliminar. Bom, neste caso fictício de embargo de declaração, demonstra como esse recurso pode ser usado quando uma das partes acredita que a decisão do tribunal possui omissões e contradições que precisam ser esclarecidas. Então, pessoal, bom dia. Falar um pouquinho agora, na verdade, dar continuidade ao que ele estava falando sobre o caso em questão que ela falou, né? Vou dar só uma explicação geralzona. Então, no caso fictício que foi apresentado, os embargos de declaração foram utilizados como um recurso legal pela defesa do senhor José da Silva para questionar a decisão do juiz Dr. Souza. Aqui está uma explicação de como os embargos de declaração foram utilizados. Foram utilizados como omissões na decisão original. A defesa alegou que a decisão original do juiz tinha omissões, ou seja, pontos importantes não foram devidamente esclarecidos na sentença. Em particular, eles argumentaram que não ficou claro como a indenização preliminar foi calculada e qual a base para a suspensão imediata das obras na estrada. Teve também contradições na decisão original, que, além das omissões, a defesa também alegou que a decisão do juiz continha contradições, ou seja,
parte da sentença pareciam estar em conflito umas com as outras. Por exemplo, a decisão ordenou a suspensão das obras na estrada, mas não explicou completamente por que o fez, deixando espaços para ambiguidades. Teve também a questão do pedido de esclarecimento, que a defesa, representada pela advogada doutora Ana, apresentou um recurso de embargo de declaração ao tribunal. Nesse recurso, eles pediram ao juiz que esclarecesse as omissões e contradições presentes na decisão original. Em outras palavras, eles solicitaram uma explicação mais detalhada e clara dos pontos que consideravam problemáticos na sentença. A audiência de esclarecimento também está presente nisso, né? O juiz, Dr. Souza, aceitou os embargos de declaração e marcou uma audiência para discutir os pontos levantados no recurso. A partir dessa audiência, as partes tiveram a oportunidade de apresentar argumentos adicionais e esclarecer suas posições em relação à decisão original. A decisão revisada também está presente, que após a audiência, o juiz revisou sua decisão original e emitiu uma nova sentença. Com essa nova sentença, ele esclareceu os pontos questionados pelos embargos de declaração, explicando detalhadamente como a indenização preliminar foi calculada e fornecendo uma fundamentação mais sólida para a suspensão das obras na estrada. No entanto, o juiz manteve a essência da sua decisão original em relação à suspensão das obras e à indenização preliminar. Um resumo geral, os embargos de declaração eles foram utilizados como um meio para pedir ao tribunal que fosse esclarecido as omissões e contradições na decisão original do juiz, que é em busca de uma maior clareza e fundamentação na sentença. O juiz aceitou esse recurso e fez uma audiência para debater os pontos que foram questionados, né? E emitiu uma nova decisão que abordou essas preocupações, embora tenha mantido a substância de sua decisão original. Isso demonstra como os embargos de declaração podem ser usados para aprimorar a clareza e a fundamentação das decisões judiciais. Maria e João são vizinhos que têm disputado a propriedade de uma faixa de terra ao longo de suas propriedades por muitos anos. Ambos reivindicam a posse dessa área, que inclui uma pequena floresta. A disputa começou devido a uma antiga cerca que delimitava suas terras, mas que agora está em estado precário. A disputa chegou até o tribunal depois que Maria entrou com a ação reivindicando a propriedade da faixa de terra, com base em alguns documentos antigos que ela alegava provar o seu direito à terra. João, por sua vez, alegou que tinha ocupado e usado a área por muitos anos e, portanto, deveria ser reconhecido como proprietário legítimo. O tribunal realizou audiências e analisou as evidências apresentadas por ambas as partes, incluindo documentos antigos, registro de propriedade e depoimentos de testemunhas. Após o período de deliberação, o juiz emitiu uma decisão por escrito. Na decisão escrita, o juiz concluiu que Maria tinha direito à propriedade da faixa de terra com base nos documentos antigos apresentados e determinou que João deveria desocupar a área e reconheceu Maria como a proprietária legítima da terra. A decisão também ordenou que Maria restaurasse a cerca ao longo da fronteira de suas terras. Fatos: Maria e João são vizinhos que têm disputado a propriedade de uma faixa de terra ao longo de suas propriedades por muitos anos. Ambos reivindicam a posse dessa área, que inclui uma pequena floresta. A disputa começou devido a uma antiga cerca que delimitava suas terras, mas que agora está em estado precário. O cenário da disputa chegou ao tribunal depois que Maria entrou com uma ação reivindicando a propriedade da faixa de terra com base em documentos antigos que ela alegava provar seu direito à terra. João, por sua vez, alegou que tinha ocupado e usado a área por muitos anos e, portanto, deveria ser reconhecido como proprietário legítimo. No desenvolvimento, o tribunal realizou audiências e analisou as evidências apresentadas por ambas as partes, incluindo documentos antigos, registros de propriedade e depoimentos de testemunhas. Após um período de deliberação, o juiz emitiu uma decisão por escrito.
Na decisão escrita, o juiz concluiu que Maria tinha direito à propriedade da faixa de terra com base nos documentos antigos apresentados. Ele determinou que João deveria desocupar a área e reconheceu Maria como a proprietária legítima. A decisão também ordenou que Maria restaurasse a cerca ao longo da fronteira de suas terras. Sobre o embargo de declaração por contradição, João e seus advogados ficaram surpresos com a decisão do juiz, pois alegavam que a decisão era contraditória em relação às evidências apresentadas no tribunal. Eles apontaram que o juiz reconheceu a reivindicação de Maria com base em documentos antigos, mas durante o julgamento, várias testemunhas haviam atestado que João ocupava e mantinha a faixa de terra por muitos anos. Os advogados de João alegaram que a decisão não explicava adequadamente por que o juiz decidiu a favor de Maria, apesar das evidências que apontavam para a posse contínua de João. Eles entraram com um embargo de declaração por contradição, pedindo ao juiz que esclarecesse essa aparente contradição em sua decisão. Conclusão: o embargo de declaração por contradição levou a um novo exame da decisão do juiz. O juiz teve que revisar e esclarecer por que ele considerou os documentos antigos de Maria como mais relevantes do que as evidências da posse de longa data de João. Este processo adicional é fundamental para garantir que a decisão do tribunal seja justa e compreensível para ambas as partes envolvidas na disputa de propriedade do imóvel. A resolução final deste caso terá implicações significativas para a propriedade e os direitos de Maria e João sobre a faixa de terra disputada. De acordo com a jurisprudência do STJ a respeito dos embargos de declaração no agravo interno e no agravo recurso especial, primeiramente, os embargos de declaração eles são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, ou seja, o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os aclaratórios. E, no caso dos embargos de declaração rejeitados, ou que não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Agora, uma jurisprudência do TJ. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção do erro material. A obscuridade consiste em precisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis com a finalidade de esclarecer a situação. Verificada a existência de obscuridade nos acórdãos, embargos de declaração têm justamente a função de prover os necessários esclarecimentos a respeito. Jurisprudência do STJ. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre o ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresente proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam as aclaratórias. Bom, tendo em vista o que foi falado no primeiro caso concreto, teremos uma breve análise do que ensejou o embargo.
Os embargos de declaração foram usados pela defesa de Sr. José da Silva, representada pela advogada doutora Ana, como um meio legal para contestar e pedir esclarecimentos sobre a decisão proferida pelo juiz Dr. Souza. A defesa alegou que a sentença do juiz continha omissões e contradições que prejudicavam os direitos de seu cliente e que esses pontos precisavam ser esclarecidos. Aqui está uma explicação passo a passo de como os embargos de declaração foram usados neste caso. Decisão inicial do juiz. O juiz Dr. Souza emitiu uma decisão inicial concedendo uma liminar para interromper as obras na estrada e concedendo uma indenização preliminar à Fazenda Esperança, alegando que a construção da estrada causaria danos à plantação de café. Insatisfação da defesa de Sr. José da Silva. A defesa de Sr. José da Silva, representada pela advogada doutora Ana, não concordou com a decisão do juiz e a considerou prejudicial aos interesses de seu cliente. Eles alegaram que a decisão continha omissões e contradições que precisavam ser esclarecidas para uma compreensão adequada dos fundamentos da decisão. Apresentação dos embargos de declaração. Doutora Ana apresentou um recurso de embargos de declaração de acordo com o Código de Processo Civil, CPC. Nesses embargos, ela apontou os pontos específicos da decisão do juiz que considerava obscuros ou contraditórios. Ela solicitou ao tribunal que esclarecesse esses pontos para uma melhor compreensão da decisão. Aceitação dos embargos de declaração. O juiz Dr. Souza aceitou os embargos de declaração, reconhecendo a necessidade de esclarecer os pontos apontados pela defesa. Ele marcou uma audiência para discutir e esclarecer esses pontos. Audiência de embargos de declaração. Durante a audiência, as partes apresentaram argumentos adicionais, e o juiz ouviu os pontos levantados pela defesa de Sr. José da Silva. Ele também revisou sua decisão anterior e esclareceu os pontos específicos questionados pela defesa, tornando a sentença mais detalhada e explicativa em relação à metodologia de cálculo da indenização e aos motivos da suspensão das obras na estrada. Decisão final com esclarecimentos. Após a audiência de embargos de declaração, o juiz emitiu uma decisão final que incluía os esclarecimentos solicitados pela defesa. Embora tenha esclarecido alguns pontos, o juiz manteve a decisão original em relação à suspensão das obras e à concessão da indenização preliminar. Assim, os embargos de declaração foram usados efetivamente pela defesa de Sr. José da Silva para obter esclarecimentos sobre a decisão do juiz e garantir uma compreensão mais completa dos fundamentos da sentença. Embora a decisão tenha sido mantida em parte, a clarificação dos pontos contestados foi fundamental para ambas as partes envolvidas no caso. Com base no segundo caso apresentado, realizaremos uma análise do caso concreto. Neste caso, o embargo foi usado como um meio legal para contestar e pedir esclarecimentos sobre a decisão do juiz de primeira instância. O embargo de declaração por contradição foi apresentado pela parte insatisfeita, no caso, João e seus advogados, com o objetivo de destacar a contradição percebida na decisão do tribunal e solicitar que o juiz esclarecesse essa aparente contradição. Aqui está um resumo de como o embargo foi usado no caso. O juiz emitiu uma decisão inicial concedendo a propriedade da faixa de terra a Maria com base em documentos antigos apresentados por ela. No entanto, a decisão parecia contraditória em relação às evidências de que João tinha ocupado e usado a área por muitos anos. João e seus advogados não concordaram com a decisão do juiz e a consideraram contraditória em relação às evidências apresentadas durante o julgamento, especificamente as evidências de posse contínua. João e seus advogados entraram com um embargo de declaração por contradição junto ao tribunal. Neste embargo, eles apontaram especificamente as contradições na decisão do juiz e solicitaram que o juiz esclarecesse por que ele decidiu a favor de Maria com base nos documentos antigos, apesar das evidências de posse de João. O juiz encarregado do caso teve que revisitar a decisão e considerar os argumentos apresentados no embargo de declaração por contradição. Isso incluiu a análise das evidências e dos documentos do processo original e uma explicação mais clara sobre os critérios e razões por trás de sua decisão. Com base no embargo, o juiz emitiu uma resposta ou uma decisão revisada explicando sua interpretação das evidências e esclarecendo por que ele considerou os documentos antigos mais relevantes do que as evidências de posse de João. Isso permitiu que ambas as partes entendessem melhor o raciocínio do juiz por trás de sua decisão.
O embargo de declaração por contradição foi uma ferramenta importante para garantir que a decisão do tribunal fosse justa e compreensível, permitindo que a parte insatisfeita contestasse a contradição percebida na decisão original e buscasse esclarecimentos sobre o raciocínio do juiz. Isso também ajuda a evitar possíveis recursos futuros com base em uma interpretação inadequada ou contraditória da decisão.